tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a parte de estrutura de dados, criação de tabelas, né? Então, uma tabela, ela pode ser criada a qualquer momento, enquanto o banco está em operação, em produção, sem nenhum problema, tá? Então, você pode fazer uma alteração numa estrutura de uma tabela, também com o banco em produção, mas desde que nenhum usuário, nenhum processo esteja fazendo alguma mudança ou algum SQL, um insert, um update ou um delete, por exemplo, nessa tabela. Tá? Então nós, quando vamos criar uma tabela, nós programadores não nos preocupamos com o tamanho que esse objeto vai ter. Então isso fica sob responsabilidade do DBA, que ele vai mensurar quanto uma tabela vai ter de tamanho, vai colocar na sua tablespace, vai evitar fragmentação. Então tudo isso são responsabilidades lá do DBA. Nós não nos preocupamos com isso daí, tá? Então eu tenho que obedecer uma regra sintática, né, para a criação de uma tabela, onde o nome da tabela deve iniciar com uma letra de A a Z, né? Posso usar números, sem problema nenhum, posso ter uma tabela chamada teste 1, 2, 3, sem nenhum problema, tá? Posso ter caracteres especiais? Sim, alguns deles, como o underline, posso, mas alguns outros não. Percentual, e-comercial, asterisco, asterisco até pode, né? Mas o percentual, o e-comercial são caracteres que não são permitidos no momento da criação de uma tabela. Posso criar uma tabela com espaços em branco? Até pode, desde que no comando create table você faça o nome do objeto entre aspas. Então, por exemplo, teste espaço 1, 2, 3, fecha aspas. Então você está criando uma tabela aqui com um espaço em branco. Isso é muito ruim no dia a dia, porque toda vez que eu for fazer um insert, um update, um delete, um alter, um drop, eu tenho que fazer referência ao objeto entre aspas, tá? Inclusive aí ele vai diferenciar letras maiúsculas e letras minúsculas. Então não recomendaria utilizar esse recurso que deixa muito travado no dia a dia de um programador, tá? O nome da minha tabela deve ter no máximo 30 caracteres, né? Então cuidado com isso daí, apesar que 30 caracteres é um nome bastante grande, então não vamos ter grandes problemas com relação a esse cenário, tá? Então a sintaxe para a criação de uma tabela é create table, o nome dela, por exemplo, cliente. Abro parênteses e aí eu vou colocar qual ou quais os campos dessa minha determinada tabela, né? Então eu coloco lá, por exemplo, um código para o cliente e quais os data types que eu posso trabalhar, tá? Então vamos discutir um pouquinho aqui sobre os tipos de dados. O primeiro que eu posso trabalhar é o char, que ele é limitado no máximo a 200 caracteres e não trabalha com o conceito de armazenamento dinâmico. Então se você cria um campo de 200 e grava uma palavra chamada José, tem 4 caracteres, 4 bytes, tá? O que o Oracle vai fazer? Ele vai consumir os 200 bytes que você reservou para o campo. Então ele vai armazenar espaços em brancos do lado direito. Então isso é perigoso. Cuidado com isso daqui, evitem ao máximo, tá? Então nós costumamos trabalhar mais com o tipo de dado varchar 2, que ele tem o seu tamanho máximo com 4.000 posições, né? Dados textuais,
e ele tem o conceito do armazenamento dinâmico. Então, se você cria um campo de 4.000, gravou 4 bytes, o restante ele vai liberar para nós, para que não fique consumindo esse espaço à toa lá do seu disco, do seu servidor ou da sua storage, tá? Então, é um tipo de dado mais recomendado esse daqui. Se porventura você precisa de um data type que seja superior a 4.000, textual também, e aí nós usamos um data type do tipo long. Isso daqui é ilimitado, tá? Então, você pode gravar quantos bytes for de interesse do seu sistema ou da sua aplicação. Não temos um limite para isso. Se for um campo do tipo para gravar datas e horas, nós usamos o data type date. E se formos gravar um arquivo, uma planilha de Excel, por exemplo, um arquivo XLS, um arquivo doc, um TXT, uma imagem, uma foto de um produto, enfim, eu quero nessa tabela de cliente, quero gravar a foto do cliente, eu utilizo um data type do tipo blob. Tá? Então, esse aqui é para tipos especiais para armazenamento de binários dentro de colunas Oracle. Ok? Muito bom. Então a sintaxe é create table, nome da tabela, o código, ou melhor, o campo, o nome do campo, o data type que eu quero dizer para ele, por exemplo, vai ser um numérico, que inclusive eu acabei não comentando aqui, né? Mas para campos numérico, nós temos o number, que ele aceita tanto números somente com casas com inteiros, né? Ou números com casas decimais. Fica a critério seu na sua definição do campo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, numérico de 6 posições, eu vou gravar somente valores inteiros, sem casas decimais, tá? E se eu quisesse trabalhar com uma casa decimal, por exemplo, aqui eu coloco um campo numérico de 6 com 2. Como que o Oracle se comporta nessa situação? Bom, imagina assim, são 6 no total, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 números que eu posso gravar, sendo que desses 6, 2 estão reservados para a parte decimal. Então, na verdade, eu vou ter um número com 4 casas inteiras e 2 decimais. Eu vou gravar no máximo para esse campo o valor de 9.999,99. Tá? Então, tomar cuidado com isso daí para não ter problema lá na sua aplicação. Tá? Então, sempre no momento da criação de uma tabela, eu vou ter que definir o data type dos campos e também vou ter que informar as constraints. As constraints, que nós temos elas aqui, de primary key e unique key, foreign key e por último a minha constraint de check, tá? Então, o que são constraints de uma tabela? São regras que nós devemos obedecer para fazer a criação de um campo, né? Então, quando eu defino o campo colocando a regra de primary key, eu estou dizendo que aquele campo não vai permitir valores duplicados e também não vai permitir valores nulos. Isso é uma regra de banco de dados que eu estou definindo via uma constraint. Quando eu coloco uma constraint de unique, eu estou dizendo que para todos os campos daquela determinada coluna, nunca vai poder haver registros duplicados. Tá? Você pode ter 1 milhão de registros na tabela. Se você definir uma coluna como unique, significa que não vai haver linhas duplicadas.
A diferença da unique para a primary key é que a unique permite valores nulos. Então, se eu defino um campo qualquer como sendo unique, eu posso ter inúmeros registros com valores nulos. Ele não vai validar. A partir do momento que eu coloco um valor para ela, ele passa a validar aquela minha determinada constraint, ok? Eu tenho depois uma constraint de foreign key, tá? Que inclusive está faltando um ezinho aqui. Foreign key, tá? O que me diz essa minha constraint? Ela valida o seguinte: aquele campo que eu defino como sendo uma foreign key, ele vai fazer referência a uma tabela pi e a PK daquela tabela pi. Tá? Então, toda foreign key se relaciona a uma tabela, que pode ser uma tabela qualquer ou ela própria na situação de um autorrelacionamento. Tá? Então, ela se relaciona com ela mesma ou com uma externa, que desde que tenha uma primary key para fazer essa referência. E por último, a constraint de check é utilizada para fazermos algumas validações básicas, mais importantes, do tipo, a data de cadastro do cliente não vai ser permitido inferior à data de hoje, por exemplo. Então, cheque a data de cadastro maior ou igual a trunc de sysdate, por exemplo. Então, ele está validando e não permite colocar datas anteriores à data de hoje. Cheque um valor de salário maior ou igual a R$500. É um outro exemplo. Então, nunca vou poder colocar um valor inferior a R$500. Então, perceba que a foreign key nós conseguimos implementar regras básicas para as colunas a nível de banco de dados. Então, baseado nisso que nós vimos, os data types e as constraints, vamos criar nossa tabelinha de clientes aqui. Então, veja só. Coloco lá um segundo campo, nm razão. Vamos dizer que ele vai ser um varchar2 de 80 posições. E eu vou colocar uma constraint aqui, que eu acabei não comentando ali em cima, que é not null. Então, se eu não informo nada, como não foi informado aqui para o código do cliente, ele permite aceitar valores nulos. E aqui, no caso que eu coloquei o nm razão como sendo not null, aí eu sou obrigado, cada vez que eu for fazer um insert nessa tabela, eu definir esse campo como sendo obrigatório. Por que eu não coloquei not null no cdcli? Porque eu vou definir esse campo como sendo uma primary key. E sendo uma primary key, significa que ele automaticamente vai passar a ser not null. Então eu não preciso me preocupar com isso daí, ok? Vamos colocar uma outra coluninha aqui, por exemplo, VL limite crédito, que vai ser numérico. E vamos colocá-lo como sendo numérico, de 12 com 2, também valores nulos. Tá? E aí, nós vamos colocar um campo, um flagzinho, chamado st ativo, para a gente trabalhar com uma constraint de check, que ele vai ser um varchar2 de uma posição, not null, ok? Fecho parênteses, mando criar o meu objeto. Ou eu já crio aqui e acrescento as minhas foreign keys depois, ou no próprio create table eu já posso colocar as minhas constraints. De que forma? Eu posso vir aqui e colocar constraint, e aí eu defino um nome para essa minha constraint, para que quando ela seja violada, ela vai me trazer esse nome.
Eu gosto de trabalhar com, quando for primary key, um prefixo de pk underline, o nome da tabela, né? Então defini uma constraint chamada pk cliente. Ela vai ser uma primary key e o campo que vai fazer parte da minha primary key vai ser o cdcli. Vou fazer uma segunda constraint. Agora eu vou fazer uma foreign key para o campo st ativo, que vai aceitar os valores s para sim, vamos fazer diferente, a para ativo e para inativo. Então eu vou fazer lá uma ck cliente, então uma check da tabela cliente. Aqui, ó, para facilitar, eu posso pôr também o meu campo no nome da minha constraint. Então, pk cliente cdcli, tá? E aqui eu coloco ck cliente, o campo vai ser o st ativo. E o que eu vou checar nessa validação do campo st ativo? Check, vou checar o que? O campo st ativo in vai ter que ter os valores a para ativo e i para inativo, tá? Então esses dois valores possíveis que eu vou aceitar para esse campo, tá? Então agora sim está completo a criação desse meu objeto. Se eu mandar rodar aqui, opa, tá chiando, opa, aqui, ó. Esse parênteses eu fechei do in, esse parênteses eu fechei do check, e faltou fechar um parênteses que eu abri lá em cima, então eu vou vir aqui e vou colocar o último parênteses que eu havia esquecido de fechar. Vamos rodar de novo. Agora sim, tabela cliente foi criada, tá? Então já tenho a minha tabela sendo armazenada aqui no meu banco de dados. Olha lá, junto com a dept e pessoal grade, agora nós temos a tabelinha de cliente, com os campos que foram criados aqui, ok? Tá? Então, isso, tá aqui as colunas, né? Os data types, se elas são nulas ou não, estão todas not null, veja que o cdcli, depois que eu pus a primary key, ele ficou not null, né? Nenhum campo com valor default, tá? Então, ficou bem legal esse create table. Agora nós vamos fazer uma segunda, acabei clicando para ele fazer o gráfico do Create Table, né? Então tá aqui, ele traz já a tabela desenhada. Vamos criar uma segunda tabelinha para utilizar o conceito da foreign key. Vamos criar uma tabela de pedido, onde vai ter uma validação de foreign key com essa código do cliente. Então olha só, Create Table pedido. Que campo que essa tabela vai ter? Número do pedido, numérico de 6 posições, o código do cliente, também numérico de 6 posições, e eu quero que ele seja not null. Vamos colocar aqui um status para o pedido, aberto, fechado, cancelado. Vai ser um varchar2 de uma posição, not null, e uma data do pedido, number não, date. E agora eu vou definir as minhas constraints. Então eu vou colocar uma primary key, constraint, obedecendo esse padrão que eu já havia comentado com vocês, prefixo pk, nome da tabela, underline, nome do campo. Então, pk, underline pedido, underline nr pedido. Vai ser uma primary key no campo nr pedido. Fecho parênteses. Vou colocar uma segunda constraint, agora de check, que é o st pedido. Então, ck,
tabela pedido, o campo ST pedido, vai ser uma constraint do tipo check, e ele vai fazer a seguinte crítica: ST pedido, in A de aberto, F de fechado, C de cancelado. Fecho os dois parênteses aqui. E para finalizar, eu vou colocar agora a minha constraint de foreign key, que é o campo cdcli. Constraint, prefixo FK, underline, tabela de filha, né, tabela pedido, e a tabela pai, que é o cliente. Vai ser uma constraint do tipo foreign key. O campo que vai fazer parte da minha chave primária é o código do cliente. E ele vai fazer referência a uma tabela pai, que é a tabela cliente, que eu acabei de criar ela anteriormente. E o campo que ele vai fazer referência é a PK daquela tabela, que é o código do cliente. Vou fechar o parênteses lá do create table lá de cima e vamos mandar criar esse objeto. Então tá lá, tabela pedido criada, tá? Então com isso eu tenho as duas tabelinhas já prontas aqui, ó, cliente e pedido, tá? Com o seu relacionamento, né? Então 1 para n, tá? Então ele já esse gráfico, esse der que ele nos mostra aqui é show de bola, né? Então ele define aqui, ó, quem é a minha PK, o data type e tal, e define aqui na tabela de pedido a minha foreign key, que é o campo cdcli, tá? Então isso me dá uma análise bem interessante do meu modelo relacional, tá? Então não inserimos nada ainda na tabela, e aqui estão as colunas dessa minha tabelinha. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.